onde a gente vai falar sobre qual o melhor protocolo de jejum para quem tem o objetivo de emagrecimento. Muito bem, para quem não sabe do que eu estou falando, jejum, né, já deve ter uma noção do que significa isso, porque muitas vezes a gente fala de que a gente precisa de fazer algum jejum de alguma coisa porque a gente tem que se abster de algo por um determinado período, por um determinado tempo, né? Agora, por que algumas pessoas utilizariam do jejum, no caso, o jejum de alimentação, para um processo terapêutico de emagrecimento, né? Quando eu falo terapêutico, gente, também para emagrecimento, é porque não é somente fim estético, né? Emagrecer se trata mesmo de você lidar com um processo inflamatório extremamente agressivo para a sua saúde. Não é só gordura acumulada ali. Na verdade, gordura em excesso faz muito mal para a nossa saúde e acaba nos deixando ainda mais suscetíveis a desenvolver outras doenças crônicas não transmissíveis, que são essas doenças da modernidade, tá? Então, gente, quando a gente fala de jejum, a gente está falando de abster-se, tá? Então, no caso de alimentação, é você ficar por um determinado período de tempo sem comer. Falando assim do ponto de vista metabólico, nós temos dois estados fisiológicos possíveis, que é o estado alimentado e o estado não alimentado. O jejum é justamente esse estado não alimentado. Estado esse que você fica entre o período que você deita para dormir e o período que você acorda de manhã, até o momento que você coloca alguma comida na sua boca, alguma coisa que tenha nutrientes e calorias. Isso já é um jejum. Por quê? Porque você ficou aquele período ali sem comer. E é o período de estado não alimentado. Por quê? Porque você não está se alimentando. No estado alimentado, que é aquele momento em que você faz uma refeição, você dá início a uma refeição, começa a se alimentar, você ainda tem um período de digestão após esse período de ingesta, né? E esse período, que dá uma média de 4 a 6 horas, pelo menos, às vezes um pouquinho mais, dependendo da composição da refeição, é o estado alimentado que você faz durante o seu dia a dia. Tá? Então, todo dia a gente está em estado alimentado. A depender, né? A gente tem diversos períodos em estado alimentado. A depender, claro, de toda a tua rotina de vida. Tá, Julie, mas então, sabendo que jejum é isso, por que alguém faria mesmo para emagrecer? Porque durante o estado alimentado, você está colocando energia para dentro, certo? Eu não estou considerando por enquanto aqui a questão de alimentação, mas você está botando energia para dentro. O seu organismo vai utilizar essa energia e vai utilizar justamente o seu estoque somente a partir do momento que essa energia que você colocou para dentro tiver acabado. Então, ele só vai utilizar os teus estoques de gordura durante o estado não alimentado, ou quando estiver quase entrando nele, ele começa a utilizar esses estoques, certo? Tá bom, então significa que a gente precisa ficar um longo período sem comer para emagrecer? Não, não é que precisa, justamente por isso que eu vou falar dos protocolos de jejum hoje. Mas, eu vou explicar sobre a alimentação e tudo mais, mas não é uma coisa essencial, tá? Então vamos deixar combinado aqui, ó, que vocês já vão entender uma coisa essencial que se chama: não precisa de medidas extremas para emagrecer, não precisa de jejum para emagrecer, certo? Mas a gente vai falar sobre essa estratégia por quê? Porque ela realmente é uma estratégia que potencializa um processo de emagrecimento.